vamos lá. Isso aqui foi da semana passada, a gente fez uma provinha, a gente revisou essa provinha na semana passada. Depois a gente fez uma revisão sobre a primeira parte da prova. Só passar aqui para os irmãos verem algumas coisas que a gente falou. E aí na semana passada a gente fez essa outra provinha. A gente fez uma anterior e depois na passada a gente fez outra prova com essas perguntas aqui para a gente relembrar algumas coisas a respeito da queda. E com isso a gente pode discutir alguns pontos importantes a respeito do que Deus já fez, a respeito da queda do homem. A gente viu, por exemplo, que a queda não pegou Deus de surpresa, por isso essa afirmação aqui é falsa. A queda não pegou Deus de surpresa, Deus não foi surpreendido com o erro do homem, com as faltas que o homem cometeu. Outra coisa, que o homem foi criado justamente flexível e livre para obedecer ou não, ou seja, o homem tinha a liberdade de escolher entre obedecer ou não obedecer a Deus. Nós vimos também que a escolha de pecar foi uma escolha voluntária do homem, não foi Deus que conduziu o homem a pecar, não foi uma decisão em que o homem estava condicionado de qualquer forma a pecar, foi uma decisão voluntária que o homem teve de pecar ali. O pecado também destruiu a relação do homem com Deus, mas não foi só com Deus, foi com o próprio semelhante dele, no caso a Eva, com a criação. Então o pecado destruiu uma relação que deveria ser harmoniosa, que era o casamento. O pecado destruiu a relação do homem com a criação, a natureza. Nós, por exemplo, passamos por ondas de calor gigantescas porque muitas vezes estamos destruindo a própria natureza. Então, às vezes, a gente passa por alguns reflexos de desastres naturais, que são reflexos da desarmonia que temos, por exemplo, com a criação. Então, o pecado ele não afetou só a sua relação com Deus. É a principal relação que é afetada. Mas porque você teve a relação afetada com Deus, você tem a relação afetada com os seus semelhantes e com a criação. A liberdade que Deus deu ao homem de desobedecer, ele não afasta também o fato de Deus se indignar, demonstrar a sua ira e punir o ser humano. Então, o fato do homem ter essa liberdade não tirava também a opção, a ação de Deus em agir com ira, em punir o ser humano por seu pecado. Isso aqui a gente falou semana passada também. E Deus não apenas, uma coisa muito importante, Deus não só pune. A queda não é só elementos de punição, tem elementos de quê? Que a gente viu semana passada. Quem estava? Tu levantou a mão? Ah, tá. Mas o que foi que a gente viu que não é só punição? O que tem mais? Isso, a redenção é demonstrada de que forma lá? Promessa. A promessa é o ponto ali que Deus faz. Deus faz uma aliança ali. Eu vou estabelecer. A promessa ela está dentro de uma condição de aliança. Eu vou fazer com que a mulher tenha um descendente. E esse descendente vai pisar a cabeça de quem? Da serpente, de Satanás. Uma metáfora sobre a vitória de Jesus lá na cruz. Que até então a gente não sabe que é Jesus. Supondo que a gente não conheça o Novo Testamento. A gente vai ver como isso chega em Jesus Cristo. Então, a gente vê que tem promessa e tem o quê? Graça de Deus. Se Deus não agisse com graça, o que ele deveria ter feito com o homem no mesmo momento? Deixar de mão, destruir, o homem ser aniquilado ali naquele momento. Mas Deus não faz isso, ele age com o quê? Com graça. Seria aniquilado, ele ia sofrer a punição eternamente, né? É nesse sentido, ele ia deixar de presenciar. Isso aqui foi uma provinha que a gente fez, a gente conversou muito depois dela semana passada, a gente fez uma aula diferente. Lembrando aos irmãos que a gente vai fazer 5, já fizemos 2. Quem não fizer pelo menos 2 provinhas não vai receber um certificado no final do ano. A gente quer fazer um certificadozinho de celebrar mesmo o momento que a gente teve aqui, de mostrar que aprendemos aqui um concurso. A gente também não está dando nota para essas provas, a gente só está avaliando o conhecimento que estamos aprendendo ou não aqui nas semanas. Então, só lembrar os irmãos disso, que é muito importante para a nossa escola dominical.
Hoje a gente então vai entrar no terceiro ato. Só para a gente lembrar aqui rapidinho. A gente viu o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo que a Bíblia ela é uma grande história. Ela é uma história completa, que tem começo, meio e fim. E ela é dividida, a gente pode dividir ela em alguns atos, em alguns momentos, algumas divisões que marcam o quê? Cada ato dessa história acontecendo na humanidade. Então, primeiro Deus faz a sua criação, Ele estabelece ali o seu reino. Depois o homem se rebela nesse reino, que foi até onde a gente chegou aqui, na queda. E depois Deus vai começar o ato dele de redenção. Ele inicia a redenção. Quando ele faz a promessa de que enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, alguém da semente da mulher, ele começa então a formar ali um povo para ele. Então a gente vai começar a entrar nesse ato aqui. O ato 3, de Deus escolhendo Israel. O rei aqui Deus, ele vai escolher uma nação para ele. E essa redenção vai ser o quê? Iniciada. Deus já começa a redenção a partir de Gênesis 3. A redenção não vem só com Jesus. Ah, Jesus chegou aí tem redenção. Não, já tem um ato de Deus redimindo o seu povo ali desde a partir de Gênesis 3. E a gente vai ver que dentro desses atos, às vezes tem algumas cenas. E essa talvez é uma das maiores cenas que a Bíblia tem, maior ato que a Bíblia tem. Que é o ato de Deus escolhendo Israel. E aí a gente pode dizer que Deus faz dois elementos importantes aqui. Primeiro, ele forma um povo, ele forma uma nação, então é um povo para o rei. Por isso que a nossa aula tem esse título hoje. E depois a gente vai ver que Deus dá uma terra para esse povo. Ele forma uma terra a partir desse povo. Então, só para sintonizar onde a gente está e para onde a gente vai agora também. Levantou a mão, Marta? Isso. Exatamente. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver um povo para o rei. E eu preciso que vocês mantenham sua Bíblia aberta em Gênesis. A gente vai passear por todo o livro de Gênesis hoje. Deixa a partir do capítulo 4, porque isso vai nos ajudar, você ir acompanhando, vendo esses atos acontecendo. A gente não vai examinar historinha por historinha. A gente vai ver a história meio de uma forma panorâmica e elementos muito importantes aqui. Por que a gente vai dar, por exemplo, bastante foco no livro do Gênesis e em outros a gente vai passar mais rápido? Porque, vamos dizer assim, grande parte do conteúdo importante da história está aqui. Quer dizer que ele é mais importante que outros livros? Não. Mas é porque a parte em que Deus está formando um povo começa aqui. Quem está vendo na quarta-feira está vendo muito disso aqui. E está vendo mais detalhadamente as histórias de Gênesis também. Então, se você quer saber mais das histórias de Gênesis e as aplicações para a sua família, por exemplo, venha na quarta-feira. Hoje a gente vai passar mais essa ideia de uma teologia bíblica, que é justamente como que a Bíblia nos dá uma informação muito importante para entendermos a respeito da história do que Deus está fazendo no mundo. Então, um povo para o rei, Gênesis, é o primeiro momento. Gênesis ele é dividido de duas formas muito importantes. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que de 3 até o capítulo 11 é uma história mais geral. É Deus trabalhando basicamente com todas as nações ali. Você pega Gênesis 3, aí Gênesis 4 começa a história de dois irmãos, Abel e Caim. Caim mata Abel. E isso gera um monte de situações. Situações tais que vai sair uma semente de Caim, ou seja, a descendência de Caim. Os filhos de Caim vão refletir bastante o comportamento dele. Se você observa lá, um dos personagens que aparece dizendo é Lameque. Ele tem 2 esposas, algo já para dizer, olha, não está correto. Ele tem 2 esposas e ele faz esse poema para a esposa dizendo, olha, matei um porque me feriu. Ou seja, deu um feriu aqui é uma coisa simplesinha. Eu matei um porque ele basicamente me deu um esbarrão. E o outro porque pisou no meu pé. Ou seja, o ápice dessa genealogia mostra a maldade em que chegou a geração de Caim. E a partir de Gênesis 5 forma uma outra descendência. Gênesis 6 parece que essas 2 descendências se misturam. E aí a gente vai ver Deus então agindo na história, aniquilando, matando
trazendo um julgamento sobre o povo. Então a gente vai ver na história mundial, ao ponto de depois de Noé, em toda a história de Noé, a gente chega em Babel. Babel também é uma história mundial. Então a primeira parte que o livro do Gênesis nos apresenta é meio que para mostrar, olha, como que a gente chegou até aqui? Como que Deus, nós que somos descendentes de Abraão, fomos escolhidos? Como que Deus começou a separar essa semente? Como que Deus conduziu essa história? Gênesis de 1 a 11 está mostrando tudo isso. A criação, a rebelião do ser humano e o que aconteceu no mundo naquele período. Tá entenderam essa divisão? Então, a partir de 12 até os 50, Deus então a Bíblia começa a narrar a história dos patriarcas. Começa com Abraão, depois de Abraão vai passar para quem? Isaac, Jacó e José. São os 4 patriarcas ali que vão aparecendo como protagonistas dessa história ali que Deus está conduzindo. E aí a gente vai entender por que é Abraão, Isaac e Jacó. Por que são esses importantes? Por que isso é muito importante para a história? Mas a primeira coisa para a gente entender é isso. A primeira parte de Gênesis trata de uma forma mais geral e depois vai tratar a história dos patriarcas. Vamos resumir um pouco o que é essa parte de Gênesis 3:11. O tema geral, de 3 a 11, você pode sempre observar, você vai ler as histórias, às vezes a gente lê os capítulos, tiram da gente um pouco essa ideia do fluxo da história, porque vão fragmentando demais, e aí você não percebe as conexões. Então, o tema geral é que o pecado está solto. Você pode olhar isso aí. Começa justamente com os primeiros filhos de Adão e Eva se matando, ou um matando o outro, melhor. Então o tema é: o pecado está solto. O que o pecado começa a fazer com a humanidade? O Gênesis 3 a 11 começa a mostrar que o pecado está levando o homem ao quê? À autodestruição. O pecado está levando o homem a se destruir, a acabar com aquilo que Deus fez. Só que Deus fica calado nesse período? Deixa o homem tocar fogo na terra? É por isso que a outra parte é o quê? O pecado está solto. O que Deus está fazendo? Está respondendo a esse pecado. Caim não fica impune com relação ao que ele fez. Deus coloca uma maldição em cima dele. A geração lá que se misturou, que no período de Noé, Deus traz o quê? O dilúvio. Deus responde ao pecado do ser humano. Mas ao mesmo tempo ele não tem só resposta de punição. A gente pensa, não, Deus vai te punir, não sei o quê. Deus está dando também, em vários momentos, graça, oportunidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados. A gente viu na semana passada que, por exemplo, quando Deus diz para Noé que os seus dias serão 120 anos, não é que Deus está dando limite para a idade da humanidade. Às vezes a gente pensa, mas tem gente que vive mais de 120 anos. A Bíblia não está falando que a gente só vai viver até 120. A Bíblia diz que naquele período Deus deu 120 anos para o homem se arrepender. É um ato que Deus estava dando de mostrar o quê? Olha, eu estou respondendo a vocês têm 120 anos. O homem continuou na rebeldia. E aí vem Noé, vem a história de Noé. Nesse período, provavelmente Noé já estava construindo a arca. O povo estava tendo a oportunidade de dizer, olha, eu vou trazer o dilúvio, vocês vão se arrepender ou não? Vocês vão entrar dentro dessa arca ou não? E o povo zombava de Noé. Então Deus não está aqui dando um limite de 120 anos, Ele está dando resposta ao pecado humano, dizendo, vocês têm um período, eu não vou deixar que esse pecado continue com vocês vivendo aí 900 anos sem serem corrigidos pelos seus erros. Então a primeira parte da história mundial fala sobre como o pecado andou solto. A origem, Adão e Eva, a propagação nas descendências e os efeitos. O segundo é o quê? Que Deus sempre vai fazer o quê? Promessa e julgamento. Eu prometo que vou fazer alguma coisa se vocês não andarem corretamente. E aí Ele traz o julgamento de acordo com essa promessa. Então o primeiro momento é isso. Então, o Gênesis 4, aí, observando de forma mais detalhada, ele fala sobre a liberação do pecado na vida humana. Todos poluídos pelo pecado. Quer mostrar que não tem ninguém aqui que se salva. A gente tem assassinato,
a gente tem desvio da atividade cultural. Por que em Gênesis 4 fala que foi a descendência de Caim que criou a música, os instrumentos musicais, foi a descendência de Caim que fez os artefatos de ferro, ou seja, os primeiros ferreiros, os primeiros agricultores? Por que a Bíblia narra eles? Por que ela está querendo mostrar isso? Ela está querendo dizer que isso é ruim? Mas por que ele não coloca isso, então, na descendência de Sete, que é a descendência que invoca a Deus? Isso é importante, porque às vezes a gente lê isso aqui e fala, não, toda cultura ela é contaminada. Por exemplo, uma coisa que às vezes a gente traz na igreja, que a gente acaba fazendo de forma semelhante. A gente diz, isso aí foi criado por alguém com um intuito ruim. Um ritmo musical, por exemplo. Esse ritmo musical, ele foi criado com esse propósito. Mas se a gente for parar para a origem de todas as coisas, os instrumentos musicais foram criados por pessoas que não amam a Deus. Então, o texto, o que ele está querendo mostrar para a gente? Não é que você vai, por exemplo, olhar para uma bateria e dizer, isso aqui é usado para o demônio. Não. É você pegar um ritmo que é diferente da nossa cultura e falar, não, isso aqui é coisa do candomblé, isso aqui é coisa do pessoal que é sensualizado. Não é isso. É para te mostrar aqui que o texto está querendo te dizer que a geração de Caim, ela pega aquilo que era bom, que é a criação, formar coisas, desenvolver a cultura, para satisfazer o seu próprio nome. A geração de Caim é uma geração que se desviou da atividade cultural, porque ela pensa, eu estou criando todas as coisas para fazer o meu nome célebre. E principalmente o contrário, eu estou criando tudo isso para ser independente de Deus. Eu estou desenvolvendo tecnologia, estou produzindo arte, estou fazendo tudo isso para o quê? Para dizer que eu não dependo de Deus. Então, Gênesis 4 quer dizer justamente isso. O homem, ele está livre no seu pecado, mas Deus começa a agir de forma a libertar o homem desse pecado. A ponto de que, no final do capítulo 4, é como se a gente ficasse assim, agora o mundo vai de mal a pior. Porque a descendência de Caim está avançando. E o nome da descendência de Caim é Lameque, um homem que faz um cântico porque mata pessoas. Para mostrar o tanto que ele é poderoso diante de outras pessoas. E a gente pensa assim, já era essa história. Só que aí você vai lá no versículo 25, diz que Adão tornou a coabitar com a sua mulher e disso surgiu Sete. E a partir do seu filho Sete, Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então Deus falou, está mostrando, tem uma semente aqui que começou a viver não nessa ideia de separação, mas viver nessa ideia de eu dependo de Deus, eu invoco o nome de Deus. Sim. E aí, se você contar as genealogias de um para o outro, Lameque ele é o sétimo, Enoque dentro de também é o sétimo. Ou seja, quem que são os ápices dessa genealogia? Um que anda com Deus e um que anda totalmente diferente de Deus. Mas é importante lembrar que também Gênesis 4 mostra que tem benefício da criação. Deus permite, por exemplo, Caim ter família, Caim desenvolver cultura. Ou seja, Deus ainda dá graça, o que a gente chama de graça comum, para todas as pessoas. Todas as pessoas têm, como diz o texto, nascem o sol sobre justo e injusto. Exatamente. Exatamente. Então a resposta de Deus é o quê? É separar sempre uma semente fiel. E é difícil também a gente entender porque Deus criou Eva, Adão e Eva, no caso. Certo. Adão e Eva têm os dois filhos. Uhum. Caim casa. Não tinha outra criação. Pois é,
Boa pergunta. Mas o texto não nos dá muita informação, mas o próprio... Aí o versículo 5 diz que Adão gerou filhos e filhas. Então provavelmente ele casou com as suas irmãs ali. Deus não impede Caim de ter filhos. Ele, de certa forma ele impede, porque em algum momento ele vai trazer julgamento, né? Ele não impede Caim de quê? De deixar a sua existência, de ter família. Então a questão é, com quem que Caim foi se casar? Com alguma irmã que ele teve, porque o texto bíblico, veja, Adão viveu 900 e tantos anos. E nesse período, claro, a criação tinha alguns elementos diferentes. Muitos autores defendem que a Terra antes do dilúvio ela tinha algumas características bem diferentes de depois do dilúvio. E isso permitia que eles tivessem filhos e filhas e que gerassem descendentes de forma diferente. E o versículo, eu estava tentando achar justamente o versículo 4 do capítulo 5. Que depois de gerar 7, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, assim, eles procriaram. Caim casou com uma de suas irmãs ali. A gente pensa que só os nomes que estão aqui que são os filhos. Não, eles tiveram outros filhos. Genealogia, a gente vai ver hoje à noite, que é a genealogia de Jesus, ela não tem o objetivo de pegar e falar assim, tem aqui todos os filhos. Por exemplo, a gente pega os filhos ali da nossa irmã Marta e do nosso irmão Marcos. Eles têm os dois ali. É como se Deus pegasse e falasse assim, um foi importante. Pegasse a descendência, por exemplo, da Yasmin. A irmã Marta teve outro filho, mas uma só foi escolhida, né, como a mais importante, alguém que teve peso. Às vezes até se saltava gerações na genealogia. 800. Sim, Deus permitiu o homem viver mais tempo. Aí tem muito debate se esses 800 anos são 800 igual a gente vive, de 365 dias, um ano completo, ou se são ciclos, ou se são metáforas. Mas a Bíblia deixa bem claro que nesse período o homem vivia muito. E que após o dilúvio, essa situação mudou. Tanto é que, por exemplo, você vai ver os pais Abraão, Moisés, todos eles vão ter idades bem menores do que os outros. Então tudo isso para mostrar essa questão importante. Então voltando aqui, a resposta de Deus começa a ser o quê? Separar uma linhagem que o adore. Então a linhagem de Adão a Noé mostra como essas gerações são gerações que vivem a descendência de Deus. E é interessante que como a Bíblia não destaca os seus feitos tecnológicos, culturais e artísticos, destaca o fato de que eles viveram vidas completas. Eles nasceram, geraram filhos, viveram tanto tempo, depois morreram. É para mostrar justamente como a ação de Deus estava sobre eles, que eles viviam uma dependência de Deus, que o maior feito dessa geração foi ter um homem que não passou pela morte porque andava com Deus, Enoque. E aí você quer entender mais detalhes, está gravada a nossa aula sobre esse texto aqui de Gênesis 5, depois você pode ir lá no YouTube e ver as explicações mais detalhadas, porque a gente quer passar um pouco mais geral aqui. Mas isso é muito importante a gente entender, que Deus está separando essa linha genealógica de Adão até Noé. Ela é uma boa descendência que está aguardando a promessa. O tempo inteiro você vai ver essa descendência que ela está sempre esperando Deus realizar a sua promessa. Tem de novo. Só que em algum momento essas duas sementes se cruzam, que é o que acontece em Gênesis 6, e o mal passa a estrangular a vida humana. Deus olha para a humanidade e ele começa a agir com julgamento, ao ponto de ele enviar uma inundação catastrófica. É como se Deus olhasse para a criação e falasse assim, a gente vai recomeçar aqui de novo. E aí a gente vai ver justamente
o personagem Noé. É um personagem muito importante para a história bíblica. Porque Pedro, por exemplo, vai retomar ele lá na frente, na carta dele. Vai dizer, olha, as pessoas dos últimos tempos serão como nos tempos de Noé. Que vão ouvir a voz de Deus e vão desprezar. E aí, qual que é um ponto muito importante? Por que Deus coloca eles dentro de uma arca? Porque a arca ela vai ter mais do que simplesmente a ideia de um barquinho que está lá os animaizinhos e o ser humano ali. É como se Deus dissesse, dentro dessa casa, desse local, desse barco, está a minha proteção. É algo que depois vai ter muito parecido com o templo. O templo vai ser o local em que simboliza a presença de Deus e o cuidado de Deus com o seu povo. E aí a ideia de Noé ser colocado dentro de uma arca demonstra isso. Deus vai trazer o julgamento, mas o seu povo ele está preservado desse julgamento. Não deixa de ter consequências. Não creio que foi um tempo muito tranquilo ficar naquele barco, aquele tanto de bicho, comida racionada e esperando a água baixar. Tinha que ter muita fé. Primeiro, para construir, Noé gasta 100 anos para construir essa arca, ouvindo as críticas dos outros, mas confiava que estando dentro ali daquela arca, ele estaria dentro da proteção divina do julgamento. Quem que é a nossa arca? Aponta Jesus Cristo. Quem que nos protege de sermos tratados como filhos da ira? Jesus Cristo. Nós passamos a ser filhos da graça. Então, e aqui, depois de todos os episódios da arca, Noé constrói a arca, a família entra, o povo morre, os animais ali são preservados, cada um de acordo com a sua espécie, são levados um par de cada um dos animaizinhos, eles saem, e aí Deus recomeça a criação a partir de Noé. Então, a gente vê que Deus começa a estabelecer uma aliança semelhante à que ele fez com quem? Com Adão. Com Adão, Deus faz uma aliança. Vocês vão crescer, multiplicar, vão dar filhos, e sempre nas alianças tem condições. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso. Então, um novo começo da criação se dado a partir de Noé. Deus poderia, o que o texto está querendo dizer é que Deus poderia ter acabado com toda a criação. Mas ele falou assim, eu não vou fazer isso. Eu vou recomeçar. Por quê? Porque o propósito de Deus ele permanece constante. Se ele havia prometido para Adão que enviaria uma descendência que nos salvaria, ele iria permanecer constante a essa promessa. Ele está formando um povo. Ele recomeça a partir de Noé. E aí eles estabelecem uma aliança. A gente pode chamar a primeira aliança de Adão de aliança da criação. E essa a gente pode chamar de aliança de preservação. Deus preservou a humanidade. E aí todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, que é um sinal para o mundo inteiro saber de que Deus preservou a humanidade do julgamento. De que você só está aqui hoje em 2023, porque lá no passado ele preservou a criação do julgamento. Ele cuidou, ele recomeçou. E aí é um ponto muito importante. O que é uma aliança? Biblicamente falando. O que é um pacto? Pacto é um contrato? Uhum. O contrato, a gente tem a nossa vida, a gente vive em gerações de contrato. Tudo que a gente faz um contrato. Você vai casar, você assina lá um contrato de que a partir disso vocês estão dividindo seus bens e suas responsabilidades ali um com o outro. Você vai comprar um imóvel, um contrato. Esse é um ponto muito importante. O pacto, ele não é necessariamente um contrato. Para que os contratos funcionem, precisa de um pacto.
Precisa de um elemento de confiança na pessoa. Então o pacto ele envolve justamente uma ação de confiança. Deus estabeleceu um pacto com a humanidade. E a gente sempre diz que esse pacto ele é unilateral. Por quê? Só Deus cumpre com a parte dele. A gente nunca cumpre com a nossa. Então, nesse sentido, a gente está dentro de um termo dos pactos. E como eram marcados os pactos, as alianças no passado? Envolviam sangue. Quando Deus mata um animal para fazer peles, está mostrando fazer roupas, está mostrando o quê? O sangue foi derramado para que vocês fossem a nudez de vocês fosse coberta, para que a consequência que o pecado causou, que agora vocês sentem vergonha de andarem nus, seja coberta. Agora em Noé também tem. Sacrifica um animal e Deus estabelece um sinal nos céus. Porque a partir de agora Deus vai se relacionar com o ser humano com base nos seus pactos, nas alianças. E todos esses pactos eles são um só. É como se a gente fosse abrangendo mais elementos. Então com o tempo os pactos vão mostrando isso. E sempre ele é marcado com sangue. E a aliança ela sempre é essa ideia, é um vínculo, é um pacto. Para um casamento dar certo, não é o contrato que segura, é o pacto de fidelidade de vocês, de amor. Então, se esse pacto é quebrado, você pode estar casado no papel, mas o casamento não existe mais funcionalmente. Então, da mesma forma, o pacto ele é muito mais do que um contrato. Ele é mais abrangente que um contrato. Que envolve confiança, envolve confiança na palavra do outro. O respeito na palavra do outro. Então, é como se Deus tivesse, é um vínculo em que eu estou afirmando para vocês o cumprimento da minha palavra. Não é aquele derramamento de sangue que segura Deus. É a palavra dele que ele quer mostrar através daquele derramamento de sangue que está sendo cumprido. Entende a diferença da lógica? E ele é sempre soberanamente administrado. É Deus quem administra esse pacto. É Ele quem vai mostrando e administrando isso. Então ele começa com a criação, estabelece um pacto ali com Adão e Eva, promete coisas, traz condições. Dentro dos pactos sempre vão ter bênçãos e maldições. Você pode observar, se vocês cumprirem, eu estarei com vocês serão uma bênção. Se me desobedecerem, todas as consequências que se seguem também. Então ele é soberanamente administrado. Por quê? Deus é quem administra essa relação. Então, por que a gente fala disso? Porque depois a gente vai ver que as nações, depois de Noé, as nações começam a se propagar. E é muito importante a gente ver, olha, Deus recomeçou a criação, mas o pecado ainda está lá. Não vai ser a semente, não vai ser Noé o Salvador. Tanto é que Noé se embriaga, fica loucão, seu filho vai lá e vê ele nas suas condições ali, difama a sua reputação, e provavelmente até dá a ideia de que ele cobiçou ao pai, alguma coisa assim, porque não foi simplesmente porque ele viu o pai nu, foi porque ele tornou isso um pecado sexual. Ele contemplou a nudez do pai. O termo lá é justamente isso. Envolvia os desejos do coração dele. É como se dissesse, não, ele desonrou. Ele desonrou Noé. Tanto é que os seus irmãos, o que eles fazem? Eles cobrem e vão de costas para não ver o pai. Ou seja, ao contrário de Cã, os filhos fazem o contrário. Demonstram que o quê? Não... Exatamente. A gente está honrando, a gente está cuidando do nosso pai. E é por isso que a semente de Cã vai ser amaldiçoada. E a semente que vai o tempo inteiro, mais lá na frente, conflitar com o povo de Deus. Porque se você olhar a genealogia deles, são o povo que vive na região de Canaã.
E até hoje eles continuam tendo esses conflitos, né? E aí o texto começa a dizer que as nações voltam a se propagar. E o texto aqui em Babel, ele é muito irônico, porque o povo vai dizer, olha, nós vamos construir uma torre que vai nos levar ao céu. Mas não é simplesmente uma torre que vai te levar ao céu. O que eles estão querendo dizer? A gente vai fazer uma obra da nossa força que vai nos dizer, nós somos independentes de Deus. A gente não precisa de Deus mais. E aí o texto é até interessante, que Deus vai até lá embaixo, como se assim, na grandeza dele, ele vai lá embaixo para ver o que o homem está fazendo. É irônico o texto. Vocês estão achando que vocês estão fazendo uma torre muito alta, que vão construir coisas para se livrar de mim? Ele vai lá embaixo para olhar. Sabe quando seu filho fala, não, quando ele é criancinha, ele tem aquelas ideias de que vão fazer coisas grandiosas, aí chega perto de você, você olha assim, que você sabe que não é nada grande assim, é a mesma coisa. Ser humano, vamos levantar uma torre, e qual que é o objetivo dessa torre? Qual que era o desejo do ser humano? Era ser reconhecido, né? Ser dominado, não é chegar, você vai chegar lá. Ia falar, dona Sônia? É a mesma coisa. A ideia, o texto diz que eles queriam tornar o nome deles célebres. O nome deles ficasse para o resto da história. Se igualando a Deus. Exatamente. Então foi uma tentativa comunitária de dizer, não dependemos de Deus. E aí qual que é o julgamento que Deus faz? Confunde as línguas. Para que o homem então não tente mais se unir contra mim, eu vou fazer uma coisa simples, eles não vão mais se entender. E é muito interessante, essa maldição ela nunca mais é revertida até Jesus Cristo. Tanto é que quando ela de certa forma começa a ser revertida é em Pentecostes. Eles falam na sua própria língua e o povo entende na sua própria língua. A ação do Espírito Santo faz o quê? Agora vocês vão estar unidos, por quê? Porque o meu Espírito é capaz de fazer isso. Sim. A partir daqui a gente tem línguas diferentes aqui. Ou falava a mesma língua, ou era capaz de entender a mesma... Podia falar de coisas diferentes, mas... Basicamente, por exemplo, por que existem guerras entre países? Aqui. Porque você não entende ao outro. Por que o estrangeiro sempre é muito mal visto? Tirando nós brasileiros, que a gente gosta de um estrangeiro, mas a gente também fica suando deles, né? O estrangeiro sempre é mal visto porque o quê? É um outro diferente, uma outra cultura, que vai trazer coisas diferentes para mim. E é interessante que a Bíblia ela muda essa lógica. Você tem que fazer o que com o estrangeiro? Acolher bem. Trate bem o estrangeiro, cuide, acolha. Então, isso aqui também é apresentado a nós. Então, o julgamento de Deus é o quê? Confundir as línguas. O homem não vai mais se unir porque ele vai ser incapaz de entender um ao outro. Isso explica muita coisa para a gente hoje, por exemplo. Você consegue entender geopolítica com isso aqui. Por que países conflitam tanto um com o outro? Por causa desse... Não é só pelo fato de eu não te entender. É que quando você mudou a língua, você tira o principal elemento que faz o quê? Uma sociedade se unir. Porque como que a gente se comunica? Se eu estou falando em português, vocês entendem português. E pode ser que, dependendo até do meu estilo de português, vocês não consigam me entender. Se eu começar a falar um português muito rebruscado, talvez você fale, que palavras são essas que o pastor está falando? Ou se eu começar a falar com muitas gírias de alguma coisa, você também vai ter muita dificuldade de ter compreensão. Por que às vezes a gente tem dificuldade aqui de comunicação? Porque eu tenho uma forma de entender e cada um de vocês outra. E a igreja é a reversão de Babel. Porque assim, se não fosse a igreja, muito provavelmente eu não ia nem ser amigo de vocês. Eu não ia conhecer vocês. A gente é uma comunidade mais improvável do mundo. De onde a gente dizer uma pessoa que a gente talvez não conheceria, não conversaria, chamar de irmão. Porque a partir de Cristo a gente é reunido para o quê? Invocar o nome dele.
Então, Babel é revertido a partir do quê? Da descida do Espírito Santo. A gente não tem mais barreiras, a gente recebe mesmo que seja um país inimigo, a gente recebe. É interessante que os cristãos, mesmo na Segunda Guerra Mundial, em alguns momentos, alemães e os países contrários, eles tinham momentos ali de às vezes de parar e estarem juntos adorando. Então, um Natal específico que eles pararam no dia de Natal, a guerra, e os dois países se juntaram para comemorar o Natal. E só voltaram à guerra algumas semanas depois, porque os generais lá de cima falaram: vocês precisam voltar a guerrear aí. Até teve uma partida de futebol nesse período do Natal. Para mostrar o quê? A ideia cristã, ó, o que nos une? A pessoa de Cristo. Que impede até mesmo de guerras, de inimigos mortais se conflitarem. E aí a gente chega em Abraão. Então o estudo a gente já observou aqui. E Abraão, ele começa, a partir de então aqui que Deus começa a tratar do particular para o universal. Até então era do universal ao particular, das nações para um homem. A gente via muitas gerações e chegava em um homem específico. Agora é o contrário. É a partir de um homem para muitas gerações. Então Deus abençoou um homem e consequentemente abençoou toda uma nação. Vai ter um momento em que Deus vai querer acabar com Israel, e aí Moisés apela a Deus, falou: Senhor, não faça isso. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, age de acordo com as suas promessas. E aí Deus fala: de fato. Não que Deus está sendo barganhado, mas o que o texto quer mostrar? É que Deus está se mantendo fiel à promessa dele. Então, a partir de Abraão, ele foi abençoado para promover uma nação. Para qual o objetivo dessa nação? Isso aqui é um ponto muito importante. É ser um canal de bênção para todo mundo. Isso foi uma coisa que o povo de Deus, os israelitas, não entenderam. Por quê? Eles começaram a ficar o quê? Isolados. Nós somos da descendência de Abraão. No período de Jesus isso fica muito forte. Jesus conversando com essa pessoa, eles começaram a usar da bênção de Deus de ter separado uma nação com o objetivo de dizer o quê? Nós somos mais especiais que os outros. Nós somos o povo de Deus. E aí depois Jesus e o apóstolo Paulo vai dizer: olha, isso tudo não faz sentido nenhum, porque o objetivo dessa nação não era ser uma nação na terra. E aqui a gente tem que ter cuidado com essas propagações políticas e até teológicas que dizem que a nação de Israel é uma nação até hoje importante. A partir de Cristo isso acabou. Israel não é mais uma nação importante como nação. Também que para eles se salvarem, eles precisam crer em Cristo, né? Do mesmo jeito, a salvação, né? Isso. Eles vão ser salvos. Muita gente pensa que eles vão ser salvos porque são israelitas e em algum momento Deus vai convertê-los lá de forma especial. Não. Assim, pode até que tenha uma grande conversão de israelitas, sim. Mas não daquela ideia de que eles vão ter uma salvação diferente para eles. É a mesma. É a mesma salvação. E aí a Bíblia vai mostrar que a igreja é o Israel de Deus. Melhor, Jesus é o verdadeiro israelita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus separou um povo, esse povo fez coisas e tudo mais, mas a nação de Israel não é mais o povo de Deus. É a igreja. E na verdade sempre foi. Porque mesmo dentro de Israel, tinha gente que não pertencia à igreja. Você vai ver incrédulos. Você vai ver Deus tratando eles como Deus tratava as outras nações. E tratando outras pessoas de outras nações como trataria o seu povo. Porque o objetivo de Israel era ser uma nação que portaria o nome de Deus, no sentido de abençoar o mundo.
Eles fracassaram. E aí vem Jesus, o verdadeiro portador do nome de Deus, e se mostra sendo o filho dele. E aí, só para vocês entenderem como foi o ato de fé de Abraão. Abraão está aqui, ó, Ur. Esse era o local. Deus não fala, Abraão, vai de Ur até Berseba. Vai, que eu vou te mostrar onde você vai. É a terra que você tem que ir. Então, isso é um ato muito interessante. Deus tira Abraão dessa região, que era uma região extremamente fértil, era uma região extremamente rica, porque aqui é onde está a região da Babilônia. Está vendo ali, Babilônia? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está ali a região da Babilônia. Abraão era um homem de muitas posses. Era uma região muito próspera. E Deus manda para essa região aqui, que não era uma região tão boa assim. O mundo daquela época todo estava aqui. É como se você estivesse em Nova York e Deus mandasse você ir para a África subsaariana. Ou seja, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é isso que o texto quer mostrar. Lá em Hebreus vai dizer, por fé, Abraão fez isso. Por que Abraão é o pai da fé? Começa aqui. Ele sai da terra da tua parentela. Já viu, filho? Tem filho que não gosta de morar nem longe do pai. Às vezes mora no mesmo lote, na mesma casa. Assim, Deus fala, você tem que sair da terra da sua parentela. Abraão ainda tem um lapso, assim, ele ainda leva Ló. Porque talvez Abraão pensasse, Ló vai ser meu descendente, eu já estou com 75. Não tenho filho, Sara é infértil. Já estamos velhos. Ele leva Ló com ele. O texto vai... E aí vai dar problema lá na frente. E aí o texto também vai querer sempre mostrar, Ló não era o descendente que Deus prometeu para Abraão. Uma coisa muito interessante no texto. Abraão vai caçando o jeito de achar descendentes na história dele para fazer a promessa de Deus se cumprir. Será que Deus não vai... Não, vou dar um jeitinho que Deus vai cumprir a promessa dele. Leva o Ló. Aí briga, Ló vai para Campina de Jordão e Abraão vai para outra região. Aí a Sara também dá um surto lá, oferece a concubina, tem um filho. O filho não é esse filho também, que vai ser o seu descendente. Você vai ter uma com a Sara, sua esposa verdadeira. A gente às vezes pensa, nossa, mas Deus não corrige Abraão. O fato de Deus rejeitar Ismael como descendente é Deus dizendo, olha, eu não aprovo essa relação, é a relação com a sua esposa verdadeira que vai ser a descendência. Porque às vezes a gente pensa, Deus não criticou a poligamia dos patriarcas? Criticou, só que através das descendências. Ela faz a mesma coisa com Jacó. A descendência que vai ser prometida não é de José, é Judá, que é filho de Lia, a primeira esposa de Jacó. E aí depois Isaac e Rebeca, Isaac antes, né? Então assim, às vezes a gente fala, Deus não condena a poligamia lá. Não, a forma como ele está conduzindo a história está mostrando que ele rejeitou como o descendente prometido. Jesus é filho da linhagem de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, bom, isso foi uma digressão, só para a gente ver que Deus enviou Abraão para ser uma bênção. E aí é o projeto teológico de Deus. Bênção, eu farei de você uma grande nação. Qual que é o projeto teológico de Deus? Eu estou começando então a separar um povo. Esse povo vai se personificar em uma forma de quê? Nação. Eu estou escolhendo uma nação. Essa nação vai ser bênção para quem? Para as outras. Vai ter momento que Israel vai ser. Raabe é o grande símbolo disso. Raabe era uma prostituta de outro povo. E ela casa com o príncipe de Israel. Um dos príncipes de Israel. Da tribo de Judá. Uma tribo importante. E Raabe vai estar na linha genealógica de Jesus. Josué, mais para frente. Então, nesse período, o papel do povo de Deus é ser bênção para as nações. Abraão vai ser.
Em alguns momentos ele vai participar de algumas coisas lá que vai ajudar outras nações. E aí ele fala, não é para glorificar a mim, tributo é a Deus. Mas tem hora que também ele vai trazer maldição. Quando ele, por exemplo, não assume que Sara é sua esposa. E aí ele traz maldição para as outras nações. Isso é muito interessante. Então, o que nos é oferecido nestes poucos versículos é um projeto teológico para a história redentora do mundo. Deus está separando dele uma grande nação para ser bênção para todos. Então a gente entende Israel muito a partir daqui de Abraão. Por que Israel tinha que fazer todos aqueles sacrifícios? Por que Israel tinha que fazer tudo aquilo? Porque o povo tinha que olhar para a nação de Israel e falar, ali está o Deus verdadeiro. Ou eu vou guerrear contra esse Deus verdadeiro, que era o que muitas faziam, ou eu vou fazer parte. Isso aí a gente vê mais para Josué, mas só para vocês entenderem. Ser bênção para as nações. E essa promessa continua na vida da igreja hoje. A igreja é a nação separada de Deus. Não é mais Israel, a descendência israelita. Somos nós, o povo da semente. E aí o que a Bíblia diz, a gente se torna filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, porque estamos debaixo dessa promessa aqui. E a descendência dele então é muito numerosa, não é porque Israel se tornou uma grande nação só, se cumpriu em Israel, mas se tornou muito numerosa porque a igreja é o quê? Mundial. Isso. E aí o ciclo de maldição e bênção. Então, a gente tem 5 maldições, por exemplo, de Gênesis 3 a 11. A gente vê pouca reversão dessas maldições. A partir de Abraão, Deus começa a reverter as maldições do pecado. A mulher vai ter dores, o homem vai ter dificuldade de produzir o fruto, os anos serão 120, lá é uma maldição, vão sendo dadas maldições, a língua, então todas as maldições são apresentadas ali. Só que em Gênesis 12, 3, a gente tem uma bênção quíntupla também. Deus vai fazer dele uma grande nação, vai abençoar, vai engrandecer o nome e vai nos transformar uma bênção. Vai transformar eles em uma bênção. Então, como que se desenvolve aqui a aliança abraâmica? Gênesis 12 é uma promessa, e aí Gênesis 15 nós temos o estabelecimento da aliança, é aquela famosa passagem que Deus promete um filho, manda Abraão sacrificar um monte de animalzinho, partir bem no meio, porque isso era a forma como as pessoas estabeleciam alianças. Eles faziam um sacrifício sobre um animal, partiam esse animal no meio, deixavam um traço de sangue no meio e faziam as partes envolvidas andarem no meio desse sangue. Por quê? Porque estava dizendo, se a gente não... por exemplo, eu fazia um negócio com o irmão Marcos. E aí, a forma da gente estabelecer o nosso pacto era como? Matava um animal, passava o sangue no meio e nós dois andávamos sobre o sangue. Para dizer o quê? Se a gente não cumprir com os termos do nosso pacto, que aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse animal. E é interessante que Deus é quem faz isso, manda Abraão partir, só que quem que caminha lá? É Deus e Abraão? É só Deus que anda. Porque ele sabe que a descendência de Abraão e o próprio Abraão não vai cumprir. Só que aí o que acontece? Ao invés da maldição cair sobre Abraão, cai sobre ele próprio, no filho dele. Então a gente tem aqui o estabelecimento da aliança, foi marcado um sinal. É aqui também que a gente tem o estabelecimento da circuncisão. Quem que está debaixo dessa aliança? Todo o povo que é circuncidado. E aí vocês perguntam, por que circuncisão? Por que não foi tirar um pedaço do nariz, por exemplo? A gente sabe que a circuncisão é uma marca, mas por quê? A gente tem que ser, porque seria uma prática, vai? O que vocês acham que é?
Higiene é uma consequência. Foi uma consequência. Vamos lá. Circuncisão. E por que a escolha desse ato? Primeiro que envolve um ato de intimidade. O órgão masculino envolve justamente uma coisa bem íntima e pessoal. E para marcar que o quê? Que essa aliança ela não era algo que deveria ser visualizada. Não era algo que todo mundo ia ver. Era algo que Deus está mostrando. Eu estou marcando no íntimo do ser humano essa aliança com Ele. Eu estou marcando no íntimo desse povo esse pacto comigo. Então, por isso que depois essa questão se transforma em batismo. E Deus diz, olha, também não é o batismo, mas a circuncisão de coração. Era para mostrar para o povo de Israel essa ideia. Olha, eu estou marcando o íntimo de vocês. Vocês me pertencem. E aí em Gênesis, isso foi só para a gente perceber. Em Gênesis 17 a gente então tem a confirmação dessa aliança. Onde é marcada essa circuncisão. Que aí, a partir do Gênesis 17 a gente vai ver Deus falando, daqui a um ano Sara vai conceber um filho. Nesse mesmo período a gente vai retornar e Sara vai ter um filho. E aí ela ri e aí ele chama Isaac. Significa riso. Seu nome, Isaac. E aí a gente tem Isaac, Jacó e José. O que são importantes? Primeiro, as promessas que Deus faz a Abraão, elas são renovadas ou repetidas para Isaac, Jacó e José. Deus promete para essas mesmas pessoas. Por quê? Que Ele está dizendo, olha, o que eu prometi para o seu pai, também está seguindo para você. Eles repetem isso. Ou seja, acompanha Isso. E para mim, para mostrar como Deus está agindo numa família pecadora. Por que eu escolhi tanto o livro de Gênesis para falar sobre família? A gente vai começar a entrar agora na família de Abraão. A gente vai ver o tanto que essa família era problemática. Família santa, bonitinha. Não, é uma família problemática. Mas Deus está agindo nessa família. Diga, irmão Marcos. Uhum. Ele não foi, né? Mas alguém da família dele vai ser, que vai andar na presença dele. Hoje vocês têm que vir no sermão de hoje à noite, que vai conectar demais com isso aqui. Que é justamente por que tem genealogia na história de Jesus? Para conectar a gente com essas partes aqui da história. Se a gente não percebe Jesus dentro dessa história aqui, grande, Jesus se torna simplesmente um ato aleatório de Deus na história. Isso. E por isso que a gente vê a Bíblia deixando bem escancarado o pecado de Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos eles vão ser problemáticos. Abraão vai deixar a sua esposa, vai ser um cara negligente com a sua esposa. Isaac vai ser um pai vacilante. Jacó tem 2 esposas. E José é um cara orgulhoso. E Deus manda ele para o Egito para ser escravo. Possivelmente porque ele era mais bem... Era. Então assim, são pessoas que são pecadoras. E o texto está querendo dizer, não são esses. Vão vir deles, mas não são eles ainda. E aí, lembra que a gente falou que em Gênesis tem uma expressão, Yahvé Elohim. A partir de agora, Deus se apresenta também com outro nome. Veja que Deus também não tem um nome só para especificar Ele. Ele vai se apresentando de outras formas. Até o irmão Marcos leu aí. É o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. A partir de agora, o povo de Deus vai começar a observar Deus como um Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de fazer os inférteis terem filho. A expressão é justamente essa. É alguém que tinha tanto poder que fazia uma pessoa infértil gerar filho. Então eles começam a ver Deus como o capaz de reverter situações irreversíveis.
Então Deus também a compreensão a respeito de Deus vai mudando também ao longo da história. Eles vão conhecendo melhor a Deus, vão sabendo melhor a respeito de Deus. Por isso que tinham vários nomes. O que sou? É uma expressão do Yahvé, o Deus da aliança. Então, assim, a Bíblia vai usando nomes de Deus em cada época para mostrar isso. Cada ato de Deus na redenção, de que Ele pegou essa família pecadora e está revertendo as situações dela. E aí a gente acaba. Acaba com José no Egito. Deus conservando o seu povo ali. Porque Deus mostra que José não foi colocado no Egito também à toa. Foi para o quê? Preservar esse povo. Quando viesse a fome, não morressem de fome. Então José se torna uma pessoa importante ali. E aí o texto termina. Gênesis acaba ali. O povo está no Egito. Semana que vem a gente vai ver esse povo no Egito, saindo do Egito e beirando a terra. Aí a gente vai ver Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tudo junto. A gente vê justamente, agora esse povo a gente vai ver que esse povo deixou de ser uma família, se tornou uma nação, que estava junto dentro de outra nação. Então isso é muito importante de entender, esse curso da história, de Deus se revelando para nós. Como Ele está separando o seu povo. E que a gente carrega até hoje, reflexo do que Ele fez com Abraão. Coisa que Ele fez em Babel. Coisa que Ele fez com Caim e Sete. Nós carregamos ainda maldições e bênçãos desse período. E isso tudo para sempre nos fazer apontar para Cristo Jesus. E é por isso que hoje, já antecipando, para os irmãos se prepararem, ouvirem também o sermão de hoje à noite, o Lucas vai se preocupar em mostrar, olha, Jesus é o Filho de Deus. Para a gente parece óbvio dizer isso, mas ele quer mostrar, olha, o verdadeiro Filho de Deus, ele apareceu nesse momento da história. E aí a gente vai aprender por que ele, sendo filho... Quero deixar uma perguntinha para vocês, não sei se vocês vão responder. Eu não vou responder ela. Por que a genealogia de Lucas é de trás para frente? Guardem até domingo à noite. Ah, se eu não ouvir, não tem nada não. A gente vai gravar e posta depois você escuta. Mas vem hoje à noite. Por que ela é de trás para frente e por que vem tentação depois dela? Hoje à noite a gente responde essa pergunta, mas tem muito a ver com isso aqui. Com essa ideia, Deus está separando uma nação, está formando uma linhagem. Jesus vem dentro da família. E por que? Isso é uma coisa importante. Por que lá na frente? Isso aqui é para a gente responder agora. Por que Deus fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por que o povo usa essa expressão? Isso. Mais alto, não te ouvi. Passando de geração em geração. Tá no rumo. O que a gente viu que Deus prometeu para Abraão? Uma grande nação que vai ser o quê? Uma bênção. Então, era uma forma de dizer uma repetição. Foi o Deus que prometeu para Abraão, o Deus que garantiu para Isaac e Deus que também aplicou isso em Jacó. Então, a promessa de Deus foi transferida e você é filho desses caras. Isso. Deus transformou a história dele. Tanto é que ele não é mais Jacó. Ele se torna Israel.
Então, isso é muito importante, ou seja, a bênção que foi prometida, Deus, quem está falando com vocês é o Deus que prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que repassou a sua promessa para o seu povo. Então, lá na frente, quando você vê isso acontecendo no meio dos profetas, ou na história lá de Davi, é Deus dizendo, olha, é o Deus que prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. É a mesma promessa para vocês. Essa promessa foi repassada aos filhos e chegou a você também. Vocês não estão andando de acordo com essa aliança. Geralmente era usado nessa ideia. Ou então era para dizer, vocês vão guerrear e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai estar com vocês. Porque ele fez o quê? Promessas de vocês serem uma grande nação. Isso é muito importante. Por que essas expressões? E um ponto importante para a gente falar sobre José é que além do fato dele vir daquela nação, Deus escolhe vir através de Judá. A semente escolhida é a nação de Judá, não é de José. Tanto é que José perde seu nome. Por quê? Porque talvez senão José se tornaria grande demais. Veja que é uma inversão da história de José. José sonhava que todo mundo ia se curvar, mas ele não vai ter nome nas tribos e a descendência não vai vir dele. Isso. Porque José não é o verdadeiro libertador. Deus coloca dentro da linhagem de Judá. Então, para a gente entender esses fluxos da história. E a descendência de José, Efraim e Manassés vai ser uma das primeiras a abandonar a fé. Vai ser aquela que fala assim, não, a gente vai ficar aqui do lado de cá do Jordão. Não vamos avançar, não. Aí Deus falou, não, vocês vão guerrear com a gente, pelo menos. Vocês não vão ficar aí confortáveis aqui desse lado do Jordão, não. Mas vai ser uma das primeiras a abandonar a fé. Então, assim, veja que na Bíblia, essa história do começo, ela personifica também no restante. Então, a gente tem que muito orar por isso também, porque é o que a gente tem aplicado muito aqui nas questões. Vocês, como pais, podem ter consequências para gerações seguintes. Não estou falando de maldição hereditária. Mas a forma do seu relacionamento com Deus, ela perpassa gerações. Então, se você não é uma pessoa que de fato ama a Deus, vem à igreja, seus filhos, não espere que talvez seus filhos sejam também. A não ser que Deus pegue e tenha graça, mas nós somos o povo da aliança. Por que a gente batiza os nossos filhos quando são novos? Porque eles estão sendo criados dentro dessa comunidade da aliança. Você tem responsabilidades. Pastor, e também o caso do exemplo, né? O exemplo. E assim, eu já vi assim, prova de pessoas, já vi isso muita coisa, né? Às vezes, assim, mesmo quando o pai e a mãe